para depois eu postar para vocês. Então, a gente está com umas 9 pessoas, então já vamos começar a apresentá-la para vocês. Hoje o nosso tópico é um pouquinho dando continuidade do que eu falei para vocês na semana passada sobre calor e temperatura. A física 2, basicamente, ela trabalha muito essa parte de termometria e calorimetria. Então, eu vou voltar num pedaço que está dentro da calorimetria para a gente dar continuidade do que a gente viu da última aula. Estão vendo aí? Sim. Então, o nosso assunto de hoje é dilatação térmica. O que a gente vai falar da dilatação térmica? A dilatação, a própria palavra já diz que a gente já imagina que ela aumenta ou diminui determinado objeto que a gente estiver falando. Deixa eu ver, tem alguém pedindo para entrar aqui. Aí, continuar, tá. Estou vendo aqui, porque da última vez eu fui tão direto que acabou que eu não gravei, né? Quer dizer, não gravei com os slides. Aí ficou só saindo a minha fala. Tá, vamos lá. Então, como eu estava falando, a gente vai falar sobre dilatação térmica. E a dilatação térmica, ela se divide em alguns tópicos. Primeiramente, a gente tem que pensar na palavra dilatação, o que ela vem, o que ela se refere. A dilatação, quando a gente fala a palavra, a gente imagina o quê? Dilatar, aumentar, mas ela pode ser também diminuir. E existem vários tipos. A gente vai tratar dos sólidos, que eles são mais palpáveis para se determinar, e dentro da dilatação dos sólidos existem 3 tipos de dilatação. A primeira que a gente vai falar é a dilatação linear. Aí o que seria isso? Antes da gente entrar dentro da dilatação, só para dar uma recordada, quando a gente fala, então, de dilatação, a gente está falando de expansões. Então, a gente está expandindo as moléculas de que é feito o material, aquele corpo que a gente está dilatando. E é importante saber que há uma certa diferença entre temperatura e calor, antes da gente estudar sobre dilatação. A temperatura ela é a medida do grau da agitação das moléculas, igual eu falei na última aula. Calor é a troca de energia causada exclusivamente por causa dessa diferença de temperatura. Então, calor é sempre energia, temperatura é o grau de agitação. Hoje fez 30 graus, isso é temperatura, é o grau que foi medido a temperatura de aquecimento. Sentir o calor não é exatamente a palavra de sentir, mas você está trocando o calor com o ambiente. Então, você tem a sensação de você estar mais quente devido àquela temperatura ter sido elevada. E essa troca de calor normalmente se dá do corpo quente para o corpo mais frio. E aí vem da palavra a dilatação ou contração. Todos os corpos, eles se dilatam ou eles se contraem. Vai depender muito da temperatura. E uma outra coisa também que depende muito da dilatação e contração nos corpos é o seu estado físico. Se um corpo ele é sólido, líquido ou gasoso, ele vai sofrer dilatação diferenciado nesses momentos. Para começar, a gente vai falar do estado sólido e mais à frente o estado líquido. O gasoso vai ser uma última aula, uma aula à parte, que ela é mais extensa. Então, a definição dentro da física da palavra da frase dilatação térmica é o nome que a gente dá ao crescimento das dimensões de um corpo. E esse crescimento vai acontecer por causa do aumento de temperatura. E dentro da dilatação térmica, nos sólidos, a gente vai trabalhar 3. Uma delas é a linear, a outra é a superficial e a terceira é a volumétrica. Tudo bem até agora? Sim. Tudo bem, professor.
E vocês estão conseguindo ver os slides? Está compartilhando? Porque sai aqui na tela para mim, eu não Tá vejo. direitinho. Tá, qualquer coisa aí, avisa, hein? Vamos lá. A gente vai tratar, então, da primeira dilatação. Mas antes disso, vamos parar para pensar um pouquinho. Como que facilitaria a abertura de uma tampa de vidro, por exemplo, de palmito? Vocês vão lá, compram uma tampa, uma garrafa, um pote de palmito e tenta abrir e não consegue. A minha mãe já fez muito isso, pegar um pouco de água quente e despejar em cima do pote. Mas tem uma dúvida. A tampa, ela é feita de metal. O pote normalmente é feito de vidro. Será que eles não vão sofrer as mesmas alterações quando elas são aquecidas? Será que eles não, quando você colocar algo quente, vai sofrer as mesmas modificações? Os dois vão crescer ou os dois vão diminuir? E como que a gente pode explicar esse fenômeno também? Já fizeram alguma vez esse teste? Nunca fiz, não. A maioria não. A maioria tem uns as artimanhas ali para tirar um pouquinho o ar e abrir e abre o pote. Mas essa maneira aí também é um jeitinho antigo de se fazer. Minha mãe fazia muito. E aí, dentro, então, da dilatação, principalmente dos sólidos, há uma variação de temperatura. Então, quando eu jogo aquela água quente sobre o pote de vidro, principalmente ali na bordinha onde está a tampa, ali existem dois corpos sólidos, né? Que é a tampa de metal e o vidro. Então, com aquela variação de temperatura neles, as partículas que estão ali, que constituem, elas vibram. E elas podem vibrar para mais ou para menos, em torno da posição de equilíbrio que elas estão. E aí, quando isso acontece, há um aumento da temperatura, a energia e a amplitude, elas também vão aumentar, e aí vai ocasionar a distância entre essas partículas, deixando elas mais expansivas. Então, por isso o termo da dilatação. Vocês já repararam, alguém já andou sobre um trilho de trem? Já repararam que ele não é simplesmente um trilho corrido, que existem emendas, porque, é claro, a gente não consegue ter um trilho de ferro estendido a todo momento. E aí, naquele cantinho ali, tem uma emendazinha, porém tem uma espessura, como que diz? Um espaço entre um trilho e outro, naquele pedacinho ali. Já tentaram imaginar, ou já observaram isso? Para que será que serve aquele espacinho que tem ali entre um trilho e outro? Já tiveram essa curiosidade ou nunca viram isso? Eu nunca vi. É bem sutil, principalmente nesses trilhos de trem, de ferro mesmo, que é esse que passa até em Barra Mansa, passa aqui por dentro de Volta Redonda. Tem uma pequena emendinha, só que nessa emendinha deles há um espaçamento. E tem um propósito para isso, tem um porquê. Os fios de telefone também de luz, vocês podem reparar, quando eles estão um dia que está muito quente mesmo, há uma certa dilatação nesses fios, e aí eles fazem uma certa curvatura. E o dia que não está muito frio, eles estão mais estendidos. Pode reparar nas ruas que um dia é muito quente, parece que o fio deu uma caída, como se ele tivesse derretido, descido, mas na verdade ele sofreu uma dilatação, porque em altas temperaturas o corpo tende a aumentar, em baixas temperaturas o corpo tende a comprimir. E aí ele vai fazer uma pequena diferença entre ele estar com o fio estendido com seu comprimento inicial, que a gente denomina L0, e um comprimento final denominado L. Ele aumenta ou diminui dependendo dessa curvatura e da temperatura que o ambiente vai estar. Então, por que eu estava dando o exemplo lá da linha de trem? Ocorre que quando o corpo ele vai sofrer uma expansão, ele precisa ter um espaço para ele crescer. É claro que essa dilatação não é uma coisa exorbitante. Então, eu tenho lá um comprimento inicial, aqui L0, de 1 metro,
e aí eu vou estender com o calor, com a quantidade, uma temperatura elevada, fornecendo calor para aquele ferro, ele não vai crescer mais 1 metro. Ele vai dilatar, que a gente chama, um pedacinho, um pequeno pedacinho. E esse pequeno pedacinho a gente dá o nome de ΔL. Delta, que significa variação, e L, que a gente vai estar falando de dilatação linear. Então, isso para ocorrer depende de algumas coisas. Depende da substância do que o fio é feito, ou seja, o material do que ele é feito. Vai depender da variação de temperatura que ele vai sofrer e vai depender do comprimento inicial que esse fio vai ter. Então, quando a gente acontece lá naquela estrada de ferro, que você tem um trilho, ele é feito de ferro, é um material cujo tem uma substância que pode sim ocasionar uma dilatação, uma variação no seu comprimento, e para que eles não fiquem grudados naquela emenda e na hora que ele esquentar, ele dilatar e não fizer aquele movimento como se fosse para cima, encurvando aquela linha, há necessidade de ter esse espaçamento, que tanto de um lado como do outro, quando eles se aumentarem as suas dilatações, eles não se encontram ao ponto de envergar e atrapalhar a passagem do trilho lá, da roda do trem, sei lá como que é o nome disso. Para isso ser calculado, existe uma fórmula, e a gente chama de equação de dilatação linear. Nessa equação de dilatação, a gente tem esse ΔL, para ser calculado, ele vai depender de um coeficiente linear. Esse coeficiente depende do material do que ele é feito. Cada material existe o seu coeficiente. Ele vai depender do comprimento inicial e ele vai depender da variação da temperatura. Então, você tem lá um fio. Imagine o fio, porque a gente está falando de comprimentos lineares, onde ele vai dilatar apenas numa dimensão. Aí você imagina esse fio, ele tem um comprimento inicial, aí ele sofre uma variação de temperatura, ele sai de uma temperatura T0 e passa a ter uma temperatura T. Aí, o que vai acontecer? Quando houve essa variação de temperatura, ele dilatou esse pequeno pedacinho, e aí compôs, então, um novo comprimento, que a gente vai chamar de comprimento final. Esse ΔL é calculado a partir dessa fórmula. ΔL é igual a alfa vezes L0 vezes Δθ. Esse ΔL, como eu disse, é a variação do comprimento, ou seja, é o comprimento final menos o inicial. O L0 é sempre o inicial, o LF é sempre o final. Alfa, que é a letra grega, é o coeficiente de dilatação linear. A gente vai ver mais 2 tipos diferentes. Ele que dá a constituição do que é feito aquele material, aquela substância, e a sua unidade de medida é o grau Celsius elevado a -1. Esse -1 quer dizer recíproco, quer dizer que esse grau Celsius fica na parte de baixo do denominador do número, por exemplo. Se eu estou falando de coeficiente de dilatação, 1 grau Celsius recíproco, quer dizer que é 1 sobre grau Celsius. O grau Celsius fica embaixo. Aí, para ele não ficar trabalhando com frações, a gente simboliza ele com -1 assim em cima e chama de recíproco. Já a variação de temperatura, ela é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui é bem importante, gente. Sempre procura a final primeiro menos a inicial. Independente se ela seja uma temperatura negativa ou se a temperatura inicial também é negativa, porque aí vai influenciar esse sinalzinho aqui. Esse menos, com o menos da temperatura inicial, vai virar uma temperatura positiva. Então, tem que levar em consideração essa variação, sempre a final menos a inicial. Aí, na expressão, a gente tem também uma expressão quando a gente quer calcular o comprimento final, já, o direto. Porque você sempre tem que saber o comprimento inicial, que se partiu o fio, por exemplo, ou a barra de ferro.
daquele comprimento inicial, ele teve uma variação de temperatura e ele teve uma pequena dilatação. Em vez de eu ter que primeiro calcular a pequena dilatação, aquele ΔL, para depois eu saber qual é a dilatação final que ele chegou, eu posso usar essa fórmula direta, que a gente chama de expressão da dilatação linear. O que seria isso? Você tem o L0, que multiplica 1 mais o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Lembrando que você primeiro resolve na matemática as multiplicações. Então, aqui você vai multiplicar primeiro o alfa com o ΔL. O resultado você vai somar com 1, porque eles estão dentro do parênteses, e o resultado multiplicar por L0. Tá certo? Então, as unidades desses caras aqui, normalmente, o comprimento é dado em unidades de metros, pode ser em centímetros também, mas em compensação, tudo tem que estar em centímetro. Você não pode trabalhar um comprimento final em metros e um comprimento inicial em centímetros. Ou se o problema pedir tudo em metros, então você tem que haver uma transformação matemática ali, naquelas tabelinhas, para poder ele ficar tudo na mesma unidade. O coeficiente de dilatação vai estar sempre em graus Celsius recíproco e a variação de temperatura sempre em graus Celsius. Se tiver em Fahrenheit ou Kelvin, que foi a matéria da última aula, tem que transformar em graus Celsius, porque ele tem que estar batendo com o coeficiente de dilatação linear, certo? Aí aqui eu procurei na literatura uma tabelinha que mostrasse para vocês como que é esse coeficiente alfa, como é que é esse coeficiente de dilatação linear. Então, cada material, independente do seu comprimento, da sua espessura, do seu tamanho, possui um coeficiente linear, chamado alfa. O coeficiente do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5. Esse 10 a menos 5 aqui na frente é uma notação científica. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A notação científica, ela simboliza que você possui casas decimais a serem trabalhadas. Quando eu tenho aqui o número 5, por exemplo, significa que eu tenho mais 5 casas decimais que estão embutidas nesse número. E com esse sinalzinho de menos aqui, significa que essas 5 casas decimais estão aqui, ó, do meu lado esquerdo. Indo para o lado, a contagem será você indo para o lado esquerdo. Então, eu teria que contar aqui, para sumir com essa notação científica, 5 casas à minha esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, aí ficaria 0,0000011, e aí ia sumir o meu 10 a menos 5. Isso para todos eles. Nem sempre há necessidade de você fazer essa transformação. Mas quando você tiver que somar com esse menos 1 aqui, aí sim há necessidade daquelas casas decimais aqui estarem apresentáveis, porque senão vai dar muita diferença na hora de fazer a conta. Porque senão você vai pegar esse 1 e somar com 1 aqui, vai dar 2,1 e na verdade não é. Aqui simboliza, quando você anda com as casas decimais, vai ser 0,000, somando com aquele 1, vai ficar 1,00011. Não pode esquecer disso. Vocês vão ver no exercício que eu preparei ali na frente. E aí, na dilatação linear, ela é útil por quê? Aonde a gente pode ver isso? Por exemplo, se você tem duas placas, não, dois pedaços de metal. Um é feito de chumbo e outro é feito de alumínio. A gente já viu aqui que o chumbo tem uma dilatação linear de 2,9 vezes 10 a menos 5. E o alumínio de 2,4. Será que os dois vão dilatar igualmente, apesar de estarem recebendo a mesma quantidade de calor e estarem com o mesmo comprimento inicial? Como eles são feitos de materiais diferentes, a dilatação para eles vai acontecer diferentemente, mesmo recebendo a mesma quantidade de calor, mesmo tendo a mesma variação de temperatura. Então, é o que acontece, por exemplo, com o contato elétrico de resistência de um chuveiro, por exemplo. Você tem ali o contato feito de dois materiais, a resistência, então, ela vai aquecer.
porque ela está ligada a uma rede elétrica, e quando esse contato ele se interrompe, a resistência, então, para de aquecer. É uma maneira que ele tem de um dispositivo de segurança também. Então, aqui a gente tem aqui as lâminas bimetálicas, que a gente chama. São constituídas de metais de coeficiente de dilatação linear diferentes e são usadas em termostatos, que para interromper a corrente elétrica quando um determinado material, o equipamento, estiver sofrendo um alto aquecimento. Aí, para que não haja os danos, né, com o material, eles utilizam esse tipo de recurso para interromper a passagem de energia e não danificar os equipamentos. É um modelo simples de termostato. E outros materiais também são feitos assim também. Tá certo? Então, vamos ao exemplo. Temos aqui duas barras, elas estão unidas. Uma é feita de ferro, a outra é feita de alumínio, e cada uma tem um comprimento de 1 metro. Então, o comprimento L0 do ferro é 1 metro, o comprimento L0 do alumínio é 1 metro. Juntos, eles formam um comprimento final LF. As duas estão, nesse exato momento, a 20 graus Celsius. E elas são unidas e aquecidas até 320 graus Celsius. Ou seja, elas têm uma temperatura inicial e elas vão ser aquecidas até uma temperatura de 320. Então, aquele delta-teta de temperatura vai sofrer uma variação. A gente vai pegar a temperatura final, diminuir a temperatura inicial e ver qual será essa variação. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é 12 vezes 10 a menos 6 e do alumínio é 22, qual é o comprimento final após o aquecimento? No exemplo anterior, eu mostrei para vocês que, devido ao coeficiente de dilatação ser diferente, por mais que eles estejam recebendo a mesma quantidade de calor e variando a mesma temperatura, eles vão dilatar diferentemente. Eles não vão crescer exatamente iguais. E também mesmo tendo o comprimento inicial igual. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai calcular os comprimentos finais de cada barra separadamente, como se elas estivessem soltas. Então, a gente tem aqui o comprimento final do ferro, vai ser L0, que multiplica 1 mais alfa vezes delta teta. Lá naquela formulazinha do comprimento final, para a gente já ir direto. Então, substituindo os valores. O comprimento inicial de todas as barras, no exemplo, é 1. Aí esse aqui é 1 da fórmula, mais o coeficiente de dilatação do ferro, 12 vezes 10 a menos 6, vezes a variação de temperatura. Como eu falei, a variação de temperatura, você vai pegar a final menos a inicial. Não necessariamente precisa colocar ela aqui, você pode fazer já a variação e colocar o valor direto, mas eu quis demonstrar para vocês. Então, como que vai ficar? Repetindo, 320, então eu vou calcular essa variação de temperatura, que vai dar 300. Ok. Vamos fazer agora a multiplicação. Mas como é que eu vou multiplicar 12 vezes 10 a menos 6 vezes 300? Como esse 10 a menos 6 é uma notação científica, ele vai ficar à parte. Até o presente momento, não há necessidade de mexer com ele. Ele é útil quando você faz contas de soma e subtração. Mas na multiplicação, você pode multiplicar o 12 direto no 300. E aí vai ficar assim. Repetindo até aqui. E aí 12 vezes 300 deu 3.600. E repetiu 10 a menos 6. Agora sim, eu tenho que fazer uma transformação aqui, com essa notação científica. Porque o número 1 é um inteiro, ele não pode ser somado com 3.600, porque senão daria 3.601 vezes 10 a menos 6. E não é verdade. Esse 10 a menos 6 significa que eu tenho 6 casas decimais, e esse sinal negativo significa que essas casas decimais estão para o lado da minha esquerda. Então, o meu último número, onde tem a minha última vírgula do meu número inteiro, é aqui. Esse último zero.
Então, a partir daqui, eu vou contar 6 casas e acrescentar a vírgula para poder eu sumir com essa notação científica. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí ela vai ficar desse jeito aqui. Então, aqui dentro, olha, aqui tem que ter 6 casas decimais. Depois que eu faço essa transformação, aí sim eu posso somar com esse número 1. Porque esse 1, ele não vai vir aqui na última casa. Ele vai vir na minha casa dos inteiros, que é aqui. E aí, a partir disso também, esses outros 2 zerinhos aqui nem fazem muita diferença. Porque é a mesma coisa que eu estivesse falando para vocês. 0,1, 0,100, 0,10, tudo quer dizer 0,1. Então, esses zerinhos aqui, não há necessidade deles aparecerem, mas também não tem problema de estarem ali, não. Então, somando esse 1 mais 0,003600, deu esse número todo aqui. Agora, eu vou multiplicar. Esse 1 de fora, vezes tudo isso aqui dentro, vai dar tudo isso aqui dentro, e eu já eliminei esses 2 zerinhos aqui, que não há necessidade de aparecer, mas não estaria errado se eles estivessem aqui. Então, significa que o meu coeficiente, que o meu comprimento final do ferro, só do ferro, é de 1,0036 metros, porque é a unidade que a gente estava trabalhando. A mesma coisa eu vou fazer para o alumínio, passo a passo, do mesmo jeito. Então, lá temos o comprimento inicial, que também é 1 metro, temos esse 1 aqui é da fórmula, temos aqui o coeficiente de dilatação linear do alumínio, que vale 22 vezes 10 a menos 6. Temos aqui a variação de temperatura, que é a mesma do ferro, 320 menos 20, que também vai dar 300, que também vou multiplicar 22 vezes 300, que vai dar 6.600, que aí eu vou fazer a notação científica sumir, e vai ficar com 0,006600, e somando com aquele 1 vai dar esse valor, e multiplicando por 1 vai dar esse valor. Mas a pergunta do problema é, qual é o comprimento final das 2 barras juntas? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento total que a barra de ferro possui, mais o comprimento que a barra de alumínio teve após esse aquecimento. Então, somando os resultados, me deu 2,0102. Colocando sempre todo mundo debaixo das casas decimais certinho, isso corresponde à resposta da letra E. Complicado, gente? Quer que eu repita? Ou vocês querem depois olhar isso com mais calma? Agora é a hora de falar que eu volto, se quiser. Se manifestem. Enquanto isso eu bebo água. Tá tudo jóia? Pode dar continuidade? Sim. Ok. Então, vamos lá. Falando, então, de dilatação linear, a gente vai partir agora para o segundo tópico, que é a dilatação superficial. A palavra superficial parece assim, uma coisa que não é importante, mas não, é de superfície. E quando a gente fala de superfície, a gente fala de mais de uma dimensão. Então, lá no coeficiente linear, a gente falava só de uma dimensão, só do comprimento. Aqui a gente está falando de áreas. As áreas, como acontecem em placas de pisos, placas de metal, objetos independentes do seu formato da figura geométrica, a gente está falando de áreas, significa que a gente está falando de comprimento e de largura, ou comprimento e altura. Alguém já observou que nos pisos de casa existe um certo afastamento entre um piso e outro? Claro que tem muita gente que tem casa que tem porcelanato. Mas não tem esse espaçamento. Tem sim, bem pequenininho, mas tem. É uma diferença muito pequena, muito sutil de um para outro, porque depende muito do material que ele é feito. Se uma cerâmica que você coloca no chão é feito de um determinado material, o porcelanato é outro, e assim sucessivamente. Igual o que eu mostrei da barra de ferro, de alumínio, de aço. E aí, quando os pedreiros vão colocar essas placas, né, essas cerâmicas no chão, eles usam esse tipo de ferramentazinha de espaçador, que a gente chama, para dar o espaço igualmente para todos os lados.
Porque caso aconteça uma dilatação dessa placa, é claro que a próxima placa também pode acontecer uma dilatação. E essa dilatação vai crescer tanto aqui, nesse pedacinho de cima, como do lado, do outro e embaixo. Então, há essa necessidade desse espaçamento. E vai depender muito do material e da dimensão que essa placa vai possuir. Então, eu já fiz esse experimento com os meus alunos na escola uma vez. Você pega, um aro de metal que consegue passar uma moeda. Quando você aquece a moeda, bem aquecida, ela vai sofrer uma dilatação. E aí, quando você tenta passar nesse mesmo aro, ela não passa. A dilatação de uma moeda é bem sutil, mas é relevante. É interessante fazer, é muito legal ver esse experimento. A gente vê, é o mesmo que poderia estar acontecendo com os azulejos, com bloco de concreto. Então, independente do formato que o objeto tenha, ele vai dilatar em todas as suas dimensões. Isso pode acontecer também com anel, que tenha espaços vazados, mas eles dilatam também. Então, essa expansão, ela ocorre em duas dimensões, que a gente chama, né? Dimensões lineares, que pode ser o comprimento, a altura ou largura. Aí a gente muda, então, a fórmula, ela é muito parecida com dilatação linear, porém, agora a gente usa a unidade de metros quadrados, porque tem a ver com a área. Quando a gente fala de superfície, a gente está trabalhando áreas. Então, a gente tem aqui a variação da superfície, ou a variação da área, ela vai ser a superfície final menos a superfície inicial, como o ΔL. ΔL é igual a L final menos L inicial. Então, a gente vai depender da variação de temperatura sofrida no corpo, da área inicial e do que é feito aquele material. Só que agora, do que é feito o material é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Antes era dilatação linear, representado pela letra grega alfa. Agora a gente está falando da dilatação superficial, representado pela letra grega beta. Essa letra aqui, essa dilatação superficial, ela equivale 2 vezes a dilatação linear. Então, se um exercício passar para vocês que deu a dilatação linear, tem como você usar para encontrar a variação da dilatação superficial, basta multiplicar a linear 2 vezes e aí você tem o beta, que é a superficial. A unidade de medida deles também é a mesma coisa. E aí a equação é muito parecida com a linear, só que agora a gente usa ΔS. Poderia ser ΔA de área, mas normalmente se usa S por a gente estar falando de superfície. Beta é o coeficiente de dilatação superficial, que equivale a 2 vezes o alfa. S inicial, ou área inicial, e a variação de temperatura. A mesma coisa do linear. A expressão também da dilatação linear superficial é muito parecida, mudando também só os representantes. Aqui é o S, S0, 1 mais beta, vezes a variação de temperatura, igualzinho o anterior. Aí um exemplo, já parti direto para o exemplo. A gente tem uma placa de aço, ela sofre uma dilatação, aí ele já está me dando a dilatação, de 2,4 centímetros quadrados. Quando aquecida a 100 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear médio do aço é de 1,2 vezes 10 a menos 6, olha aqui, dilatação linear. Mas ele me deu que a placa de aço sofreu uma dilatação de 2,4 centímetros quadrados, significa que essa dilatação não é linear. É uma dilatação superficial, uma dilatação diária. Então, esse coeficiente de dilatação linear tem que ser transformado em coeficiente de dilatação superficial. Ou seja, eu vou ter que pegar esse 1,2 aqui e multiplicar por 2 para eu ter o meu beta.
podemos, então, afirmar que a área da placa, tá vendo a pergunta? A área da placa, então, é tudo superficial, ela vai ter tantos, é a pergunta. E repare também que, na resposta, as unidades aqui estão em metros quadrados. Isso também interfere, porque se eu estou falando que a minha variação da dilatação, né, a minha dilatação sofreu 2,4 centímetros quadrados, eu vou ter que transformar isso aqui também em metros. Pode ser que mais à frente a gente precise fazer isso. Então, vamos lá. A solução. Então, é uma dilatação de 2,4 centímetros, fazendo a transformação de centímetros quadrados para metros quadrados, a gente vai ter 0,00024 metros quadrados. Quem não souber fazer essa transformação, depois pode me chamar no privado, coisa assim, que eu mostro como é que faz a tabelinha, que você tem lá desde quilômetros até em milímetros, para você saber como é que faz essa transformação. E como a gente está falando ao quadrado, significa que você anda 2 casas a mais do que a normal. Mas isso na matemática, algum professor já pode ter explicado um pouquinho para vocês também. E aí a gente vai usar, então, a variação da dilatação superficial, já que o problema me deu o quanto ele dilatou, o quanto ele já aumentou. Não o comprimento final, isso daqui não é o comprimento final, ele só está me dizendo o quanto que ele já cresceu. Isso, então, é o delta. Aí, substituindo, então, os valores no ΔS, 0,00024, o S0 é a pergunta do meu problema, o beta, como o exercício me deu, que é o coeficiente linear, que vale 1,2 vezes 10 a menos 6, para eu ter o beta, eu tenho que multiplicar isso por 2. Então, 2 vezes esse valor. E a variação de temperatura, ele só me deu uma temperatura, 100 graus Celsius. Então, eu vou fazer primeiro essa multiplicação, que vai dar 2,4. Depois, eu faço esse 2,4 multiplicando com o 100, que vai dar 240. Aqui, a resolução do problema, ele quer saber quem é o meu S0, né? Então, se esse 240 vezes 10 a menos 6 está aqui multiplicando, eu vou passar ele para o lado de lá, dividindo. E aqui, mesmo tendo notação científica, como é divisão, a gente faz do mesmo jeito da multiplicação, pega só os números. Então, eu vou pegar o 0,00024, dividir por 240, e eu vou ter, deixa eu melhorar, eu posso pegar esse número todo aqui, dividir por 240, vai ter um número, e esse número eu vou andar com as minhas casas decimais. De uma outra maneira também, já mais rápida para resolver, eu posso também pegar essa parte de baixo aqui, já andar com a minha notação científica, já sumir com esse 10 a menos 6, e depois dividir. É uma outra solução também, que eu até acho mais viável, mais fácil. Então, eu peguei esse 10 a menos 6 aqui, andei 6 casas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e fiquei com esse montante de números aqui, com esses monte de zeros na frente, e aqui eu tenho 6 casas decimais, confere conforme o 10 a menos 6, e aí ele some, ele não precisa mais aparecer. E eu pego o número de cima, divido pelo número de baixo, e eu tenho já o resultado já na minha unidade desejada, que é metros quadrados. Então, a minha resposta correta é a letra D. Ok? Alguma dúvida? Essas casas decimais aí podem embolar um pouquinho a cabeça, principalmente quando a gente tem que fazer essas transformações de medidas, centímetros para metro e etc. Mas isso aí é uma aulinha de matemática à parte que a gente pode fazer. Professora, eu podia ter transformado 0,0024 em notação científica? Também. Aí você ia ter que trabalhar com uma fração quando você tem expoentes negativos. É uma regrinha de quando você tem bases iguais. Aqui em cima, por exemplo, ia ficar 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos 5, por exemplo. 24 vezes 10 elevado a menos 5, ou 2,4 elevado a 10 a menos 4. Aí você vai pegar esse 10 a menos 4 para dividir por 10 a menos 6. Como que faz essa divisão? Você repete a primeira,
a primeira expressão, 10 a menos 4, e multiplica pelo inverso da segunda. Só que nesse caso aqui é o inverso que a gente diz da notação do expoente. Então, esse expoente ia subir positivo. Você teria um 10 a menos 4 vezes 10 a mais 6. Aí ficaria com um número positivo, e aí por isso que também não apareceria a notação aqui. É uma outra maneira. Existem N maneiras de calcular na matemática, não é uma regra. Poderia calcular somente a divisão desses números aqui e pensar depois o que fazer com 10 a menos 6, elevando ele para cima no numerador e trocando o sinal dele. Tem várias regrinhas assim, que depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Ok? Sanou a dúvida ou quer que volte um pouquinho? Entendi sim, obrigada. Então, vamos passar agora para a dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, ela também é do mesmo esquema, tudo baseado do mesmo jeito, só que agora a gente vai falar de 3 dimensões. Já repararam que às vezes acontece de uma porta, por exemplo, isso acontece demais aqui em casa no meu banheiro. Meu banheiro é muito pequeno e a minha casa é muito quente. Já estou até com calor aqui, né? E aí, acontece de alguns dias, quando tá realmente muito mais quente, parece que a porta do banheiro não quer fechar mais. Ela bate ali no portal e agarra. Por que isso acontece? Porque além dela ser uma porta, ela ter 2 dimensões, que é base e altura, ela também tem uma espessura. Então, ela tem 3 dimensões. E com essas 3 dimensões, ela vai dilatar os 3 lados que ela possui, ficando mais difícil ainda essa dilatação. Mas na hora mesmo, não faz muita diferença na hora do cálculo, é a mesma coisa. Então, a dilatação, ela afeta qualquer corpo que tenha dimensão, e ela é mais fácil de perceber volumetricamente. É muito mais fácil você perceber a dilatação volumétrica de um determinado objeto ou material do que você vê linearmente ou superficialmente. Então, o que acontece? Você tem um volume inicial, que sofre um certo aquecimento, e passa a ter um volume final. E essas dimensões, né, que a gente chama de comprimento, largura e altura, vão dilatar igualmente. Não quer dizer que eu estou sofrendo um aquecimento aqui, o comprimento vai ser maior do que a altura, do que a largura, não, vai ser tudo proporcional. Até ele ter um aumento de um volume total do corpo. As fórmulas também são muito iguais, porém a gente tem aqui, então, a variação da dimensão do volume vai ser agora chamada de ΔV, a do volume inicial VI, ou V0, a de temperatura continua a mesma coisa, e o nome que a gente dá para o coeficiente de dilatação, agora ele vai se chamar coeficiente de dilatação volumétrico. E ele é representado por uma terceira letra grega chamada... Nossa, me deu um branco agora, acho que é φ. E aí essa letra grega, ela equivale a 3 vezes o alfa. A gama, gente, desculpa. Gama. Dilatação volumétrica representada pela letra grega gama. E aí ela é 3 vezes aquele alfa. Então, todo exercício que te der uma dilatação linear, você multiplica por 3, né, para você ter o coeficiente de dilatação volumétrica. E a dilatação volumétrica, ela afeta todas as dimensões de qualquer corpo, tendo ele formato opaco, opaco não, é maciço, total, ou não. Por exemplo, isso é muito utilizado nas indústrias, para construções de peças, componentes ou qualquer outra coisa assim. Por exemplo, a fabricação de rodas de liga leve, né, que é feito de alumínio, a dilatação térmica ela tem a função de produzir um encaixe perfeitinho que vai do aro até a roda do carro. Eles usam esse tipo de dilatação para poder fornecer esse produto. Outra coisa interessante também que eu descobri vasculhando para poder preparar aula para vocês
Essas casinhas, em Salvador eu fui uma vez, tem bastante, fora do país tem bastante, essas casinhas sendo construídas muito grudadinhas uma nas outras. Hoje em dia, os arquitetos, engenheiros, eles defendem que você não deve fazer uma construção colada, grudada no seu vizinho. Se houver uma dilatação, dependendo do material que ele fez, que ele usou aqui, dependendo do material que ele usou para construir a casa, um tijolo, a composição de um tijolo de barro ou de um tijolo de cimento, ele vai sofrer dilatações diferentes e pode ocasionar rachaduras nas casas, trincas, e pode ser até mesmo ter um desequilíbrio dentro da casa, trincar azulejo, piso. Isso é muito comum acontecer. A equação da dilatação volumétrica é igual às outras anteriores, então a gente tem aqui um ΔV substituindo o S e o L. Temos aqui o coeficiente de dilatação volumétrico, o volume inicial e a variação de temperatura. Lembrando sempre que esse coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. Não tem nada a ver com o superficial. A unidade de medida dele também é graus Celsius recibo. E também a fórmula da expressão da dilatação volumétrica, a mesma coisa, substituindo aqui por volumes e aqui pelo gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Aí vamos a um exemplo. Tem alguns exemplos de exercícios que falam sobre dilatação volumétrica que não necessariamente você precisa calcular tudo. Você pode matar a charada por um simples detalhe do exercício. Então, por exemplo, nesse exercício aqui, eu achei interessante que ele fala de um recipiente de vidro, cujas paredes são finas, e dentro dele contém glicerina. Então, o conjunto todo está numa temperatura de 20 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, a alfa, do vidro, é 27 vezes 10 a menos 6. E o coeficiente de dilatação volumétrico, volume já é o gama, da glicerina, é de 5 vezes 10 a menos 4. Se a temperatura do corpo se eleva para 60, pode-se afirmar que o nível de glicerina no recipiente, letra A, baixa, porque a glicerina sofre um aumento de volume menor do que o aumento da capacidade do recipiente, ou se eleva, porque a glicerina aumenta o volume e a capacidade do recipiente diminui de volume, ou se eleva, porque apenas a glicerina aumenta de volume, ou se eleva, apenas a capacidade do recipiente aumenta, ou permanece inalterado, pois a capacidade do recipiente aumenta tanto quanto o volume da glicerina. Se eu não tivesse assim falando tanto e a gente tivesse já tanto tempo na aula, eu ia deixar vocês pensando um pouquinho nesse tipo de exercício. Porque aqui o que a gente está falando? A gente está falando de dois componentes que estão juntos. O vidro, que é feito de um material que possui uma dilatação linear, no qual eu tenho que transformar numa dilatação volumétrica, e estamos falando da glicerina, que é outro material, que é um estado líquido. E a gente houve uma variação de temperatura igualmente para as duas. Nenhum momento aqui ele me deu qual é o volume inicial das duas peças. Então, eu vou ter que trabalhar com aquilo que me deu, que me é fornecido. Então, a primeira coisa que vai acontecer, o aumento de temperatura ele vai implicar na dilatação tanto do líquido como do recipiente de vidro. Então, a gente precisa determinar qual se dilata mais. Esse é o ponto-chave. Já que eu não sei qual é o volume inicial de nenhum dos dois, eu preciso me basear na dilatação dos dois, de cada um, no caso. Então, ali o exercício me deu a dilatação do vidro, que é 27 vezes 10 a menos 6. Ela me deu, já colocou a resposta ali, ele me deu da glicerina, que só que é volumétrico. E a glicerina, ela quando... Por que eu multipliquei essa aqui, gente? Ela transformada, eu usei as casas decimais. Como eu estou usando aqui
o alfa, né, que é do vidro, de 10 a menos 6, eu vou pegar essa glicerina e também colocar a 10 a menos 6 para ficar mais fácil para eu poder calcular. Então, como que eu vou fazer isso? Eu quero aumentar a minha notação científica. Se eu vou aumentar o meu número da notação científica, significa que eu vou acrescentar zeros à minha direita. No caso aqui para a esquerda, né? Ih, eu tô confundindo tudo. Minha direita, aumentando para esse lado de cá. Então, eu vou acrescentar mais 2 zeros aqui, simbolizando, então, que como a minha vírgula andou para esse lado, eu vou acrescentar aqui o número 6, porque eu aumentei de 4 para 2, que foram as minhas duas casas decimais a mais que eu andei. Agora, as duas estão na mesma notação científica e mesma unidade de medida. Aí fica mais fácil para pensar. Porém, a gente sabe que o coeficiente de dilatação volumétrico é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, eu tenho que pegar o vidro e aumentar 3 vezes para eu poder saber qual é o seu coeficiente de dilatação. Aí, multiplicando ali o 27 vezes 3, vai dar 81 vezes 10 a menos 6. Comparando as duas, a gente tem que a glicerina é maior do que do vidro. Portanto, ela vai dilatar mais que o vidro e por isso a resposta D é a correta. Então, mesmo eu não tendo volumes iniciais, nada disso, eu posso trabalhar com o que eu tenho. Ele me deu o coeficiente linear do vidro, e eu transformando esse coeficiente linear em volumétrico, eu percebi que ele tem um valor só de 81. A glicerina, eu transformando essa unidade aqui, eu percebo que esse valor é bem maior, é 500, e comparando as duas, ou seja, quem tem maior coeficiente de dilatação significa que vai dilatar mais. Então, quer dizer que a glicerina ela vai se dilatar mais devido ao seu coeficiente de dilatação, mesmo estando dentro do vidro. Certo? Essa parte aqui da dilatação volumétrica dos líquidos, eu vou deixar para uma próxima aula, porque ela também vai englobar dilatações e ela é um pouco mais extensa. A gente chama esse pedaço aqui como se fosse uma aula à parte, porque a dilatação volumétrica dos líquidos, não mais dos sólidos, ela só dilata de uma maneira, que é o volume. A dos sólidos a gente tem a linear, a superficial e a volumétrica, mas nos líquidos é só a volumétrica. E o líquido, por ser um objeto que precisa de um recipiente, o recipiente daquele objeto, que é daquele líquido onde ele está sendo sustentado, também dilata quando há uma variação de temperatura. Então, a gente vai ter que pensar na dilatação volumétrica do recipiente, na dilatação volumétrica do líquido, e o que acontece com esse líquido quando ele aumenta seu volume, e vai depender de característica daquele líquido. Então, eu vou deixar essa parte aqui para uma próxima aula, para a gente poder discutir, que a semana que vem eu acho que é o outro professor de física, né, o Física 3, e na outra semana a gente discute, então, sobre a dilatação linear dos líquidos, e aí eu passo também a listinha de exercícios para a gente fazer, se der tempo a gente faz junto. Tá certo? Ficou uma aula bem extensa, a gente ficou deu uns 40 minutos, deu uma hora, né, de aula. É bem cansativo essa matéria assim, mas ela tem muitos detalhinhos, muitas coisinhas assim, muito mais voltado para a matemática. E aí, se vocês tiverem dificuldades na notação científica e nas unidades de medida durante as transformações, quando eu passar a lista de exercícios para vocês, que eu acho que eu vou até liberar a lista já de uma vez, vocês depois podem entrar em contato, não tem problema, eu faço parte do grupo de vocês podem me chamar. Se eu não responder na hora, eu tento responder mais tarde, sem problema algum, tá bom? E aí, então, eu vou encerrar por hoje, tá joia, gente? Ok? Então, pessoal, boa noite. Até mais.